Irmãos, boa noite. Nós estamos mais um dia na casa do Senhor para adorá-lo, como já o fizemos, como o fazemos todos os dias da nossa vida. E agora, neste momento, para estudarmos um pouco da sua palavra, para crescermos, para amadurecermos, para chegar a, como disse a última canção, de o outro apontar para nós e eu vi Cristo em ti. Essa noite nós vamos meditar no capítulo 57 de Isaías. Vamos ler os versículos de 14 a 20. Isaías 57, de 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Nós vamos meditar sobre um título bem simples. Vamos meditar sobre o habitat de Deus. Onde Deus habita e onde ele deveria habitar. Isso porque duas coisas são essenciais no nosso relacionamento e no nosso conhecimento de Deus. Primeiro, ele tem que se revelar, porque como diz lá em Isaías, aqui mesmo, ele diz que os pensamentos dele são tão altos que nós não conseguimos alcançar. Ele é tão alto aqui, como nós vimos nessa passagem, que nenhum homem, por mais genial que seja, ou que fosse, conseguiria chegar a conhecer o Senhor. Então, quando nós estamos estudando ou meditando sobre o habitat de nosso Deus, ou sobre o nosso relacionamento com Deus, ou sobre a nossa vida que expressa, ou que deveria expressar o Senhor Jesus, nós temos que pensar que toda a base da nossa vida é a revelação do Senhor. Não há mais nada, não há mais nenhum referencial pelo qual nós sigamos, o qual nós estudemos, sobre o qual nós refletimos. Então, primeiro, Deus se revelou. Ele se revela na natureza, ele se revela especialmente nas Sagradas Escrituras. Especialmente porque para entender as Sagradas Escrituras, então é preciso o auxílio do Senhor. É preciso a iluminação do Espírito Santo. Então não basta só o meu raciocínio ou a minha perspicácia intelectual.
a minha habilidade de raciocínio ou inteligência. Não basta. É preciso a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos entender, absorver e assumir para nossas vidas o que Deus está nos ensinando nas Sagradas Escrituras. Então, onde a Bíblia não chegou, os homens não podem ter o conhecimento de Deus. E nós sabemos, não é, que em todas as culturas que nós temos conhecimento, eles adoram alguma coisa. Porque o conhecimento de Deus ainda está registrado, o conhecimento de que existe Deus está registrado dentro dos nossos corações, como homens. Porque Deus está presente. Deus é presente. Mas o mundo, como diz lá em 1 Coríntios 1:21, não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Em Jó 11, versículo 7, Jó faz uma pergunta também. Ele diz: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? O que é Deus? Um dia os filósofos gregos então se reuniram, não é? Alguém fez essa pergunta para os filósofos gregos, e eles se reuniram e disseram para a pessoa: olha, me dá um dia. Dá um dia para nós e nós vamos responder o que é Deus. Então, no final do dia, eles voltaram e disseram: nos dá mais um dia. E no final desse outro dia, eles disseram: nos dá uma semana. E então as pessoas perguntaram: por que vocês precisam de tanto tempo para responder uma simples pergunta: o que é Deus? E eles então sabiamente responderam: é porque quando mais nós refletimos acerca do que é Deus, mais obscurecido, mais em trevas, mais sem explicações, nós nos encontramos. E esse é o intelecto, é o resultado do intelecto, do uso do intelecto sem o auxílio do Espírito Santo. Vai escolher um caminho, como nós vimos aqui, não é? No versículo 17 que ele diz: escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Então, uma simples revelação objetiva não basta. Nós temos a Bíblia, está aqui registrado objetivamente, mas é preciso uma revelação subjetiva, ao auxílio do Espírito Santo, para trabalhar lá nos nossos corações. Por quê? Porque tudo depende da nossa concepção, do nosso entendimento, de como nós compreendemos o Senhor. E isso vai determinar a nossa prática. Aqui no livro de Isaías, olha como é interessante, lá no capítulo 1, Deus diz algumas coisas muito duras, não é? Que vocês já devem ter conhecimento. Ele diz assim lá no capítulo 1 de Isaías, aqui logo no início. Vou ler só alguns versículos. Versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E olha como eles estão revoltados. Eles não estão revoltados porque eles agora abandonaram o Senhor e estão seguindo um caminho completamente diferente. Não, eles estão revoltados, mas estão representando de que seguem o Senhor. E o Senhor, no versículo 11, ele diz: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos. Ele diz no versículo 13: não continueis a trazer ofertas vãs. Versículo 14, ele diz: as vossas festas, a minha alma as aborrece. Estou cansado de as sofrer. Quando multiplicais as vossas orações, não ouço. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade. Versículo 16, né?
cessai de fazer o mal. Versículo 17, aprendei a fazer o bem. O povo de Israel, então, eles tinham uma concepção errada do Senhor. Eles haviam entrado na terra prometida e Deus, então, havia dado grandes vitórias a eles. Eles estavam numa terra que manava leite e mel, eles eram ricos, poderosos, inteligentes, prósperos, tinham muitos filhos, o povo estava multiplicando, mas eles desobedeceram o Senhor e eles começaram a imitar as nações, achando que Deus estava em um quadrado e não estava em outro quadrado, estava nesse, mas não estava naquele. E quando eles foram para o exílio, então, eles chegaram à conclusão de que realmente o Deus que eles seguiam tinha ficado lá em Israel, que o Deus que eles seguiam só habitava o templo, e quando eles saíam do templo, eles podiam praticar todo tipo de atividades que eles, rebeldes, como nós lemos no versículo 17, seguiam o caminho da sua escolha. E quando eles foram para o exílio, tirados de Jerusalém, eles acharam, Deus agora só é o Deus de Jerusalém. Por isso, então, que quando Deus usa Isaías, move Isaías para escrever as palavras, ele diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade. Eu não estou limitado por espaços, eu não estou limitado pela sua concepção ou pelo seu entendimento, eu não estou limitado pelos seus sacrifícios, não estou. Eu não sou como esses deuses que vocês adoram. Diz o alto e sublime. Ele diz, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Quando João estava recebendo a revelação lá no Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, e é admirável o que ele diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. Tamanha era a santidade do Senhor. O próprio Isaías aqui diz que ele era um homem indigno de ser chamado para pregar o Evangelho. Qual é a sua concepção do Senhor? Você limita o Senhor a determinados lugares? Você acha que o Senhor, basta você oferecer os seus dons, basta você vir à igreja, basta você orar a sua Bíblia, orar e ler sua Bíblia, minha mente já está muito mais rápida do que meus lábios, basta você orar e ler sua Bíblia? Nós vimos o que ele disse lá no início. É preciso, então, que duas características sejam claras na sua vida. Ele diz que ele habita no alto e sublime, no alto e santo lugar, mas ele diz que ele habita com humilde e contrito. E a pergunta que a gente tem para responder hoje é: Deus habita em você? Essa é a pergunta que você tem que responder para o Senhor. Deus habita os céus e Ele é superior a qualquer coisa que Ele criou. Deus habita os céus e é superior a qualquer coisa que Ele criou. E Ele é independente delas, mas também habita e está presente na sua criação. Ele quer habitar e quer estar presente no seu coração. E para nós entendermos esses dois lugares de habitação, nós temos um lugar logo claro nas Sagradas Escrituras, alto e santo lugar. E depois ele diz, com humilde e contrito. Mas para nós entendermos que esses dois lugares, na verdade, são um só lugar, nós precisamos responder quem Deus é. E ele diz, olha, assim diz o Senhor, o alto, o sublime. Que palavra, né, usada para o Senhor. O sublime. Dificilmente a gente usa
essa palavra para o nosso Deus. A gente diz que Ele é todo-poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, mas dificilmente a gente diz, não, meu Deus, Ele é o sublime. Quem é que está dizendo que é o sublime aqui? Isaías? Não. Ele se identificou para Isaías como o sublime. Então essa palavra sublime quer dizer, ele é o perfeito dos perfeitos. Se todos são perfeitos, ele é o perfeito dos perfeitos. E aí vem aquelas expressões bíblicas, né? Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Ele é sublime. O maior, o mais alto do que qualquer coisa. E ele diz, eu habito, eu sou o sublime, eu habito no alto e santo lugar. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus, mas não temos a mesma atitude de João, de cair a seus pés, como morto. Muitas vezes porque nós não temos essa ideia clara da sublimidade do Senhor. E isso fica tão claro que muitas vezes nós nos aproximamos, quando estamos orando, nós nos aproximamos com intimidade, muita familiaridade, tratando Deus como um igual, tratando Deus como eu trato o meu pai, a minha mãe, os meus amigos. Muitas vezes as nossas orações expressam essa ideia de Deus, de que Ele não é sublime, mas o nosso Deus é sublime. Muitas vezes nós achamos que podemos mover o sublime com as nossas orações também sentimentais. No nosso grupo não tem muito isso, mas uma vez nós fomos assistir um culto em outro grupo batista, então pediram para alguém orar, e aquela pessoa chorou tanto que a conclusão lógica que nós tiramos na nossa mente é muita hipocrisia. Chorou tanto orando, porque não conhecia o sublime. Então por que ele é sublime? Por que Deus é sublime? Ele diz, eu habito no alto e santo lugar. E quando ele diz alto, ele está se referindo aos céus realmente. Porque enquanto que na nossa região nós não temos uma visão do céu muito mais claramente como em Israel, numa área deserta, numa área que tem poucas nuvens, lá era claro quando Deus falava, olha, eu habito nos céus. E nós temos várias outras passagens aqui em Isaías mesmo, que vai testificar que Deus habita nos céus, que Deus habita no alto e santo lugar, não é que Deus ele sempre está nas alturas. Então ele está se referindo, olha, eu habito os céus. E lá quando você olha para o céu, ele não tem nuvens. Ele é limpo. Eu habito, trazendo a ideia para o povo que estava mais ligado à questão da representação, a questão de ver, eu tenho que ver para crer, tanto é que eles foram para o lado da idolatria e estavam seguindo muitos ídolos lá daquele povo. Então Deus está dizendo, olha, eu habito alto, o céu, olha para o céu, como ele é puro, como ele é limpo, não há nenhuma nuvem completamente azul, para que eles pudessem analisar os céus. Como Davi, vocês lembram de Davi lá no Salmo 8, quando ele diz, quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, eu chego à conclusão, que é o homem, para que dele te lembres. Naquela época, os homens não têm toda a tecnologia e o conhecimento que nós temos hoje. E essa passagem nos fala mais profundamente. Por quê? Porque hoje muitos estudiosos, quando contemplam o céu, pegam o telescópio, que não alcança mais somente as estrelas que nós podemos ver. E eles então estão vasculhando o universo. E o universo não é mais universo, é 8 versos. Descobriram que há vários universos ou várias galáxias dentro de tudo que foi criado. Já descobriram várias estrelas. Já nomearam o Sol
como uma estrela de quinta grandeza, e nós podemos contemplar que muitas vezes nem conseguimos olhar. Nós, cientistas humanos, denominamos o Sol assim de quinta grandeza, porque há estrelas, quatro espécies de estrelas muito maiores e mais brilhantes do que o Sol. Uma delas é Vega. De acordo com a velocidade da luz, os cientistas calcularam que a distância entre Vega e o olho humano é 1 milhão de anos-luz. E é impressionante que quando ficar escuro e você não tiver as luzes da cidade, a primeira estrela que você conseguir ver é Vega. Olha só a maravilha, o Senhor nos criou de tal maneira que nós podemos ver a 1 milhão de anos-luz de distância. E então, a sua sublimidade se reflete nos nossos olhos, analisando o universo. Ele é sublime, porque de tudo o que nós já conhecemos, do Sol, das estrelas, de tudo isso, Ele está no controle. Nada, nenhuma sai do seu lugar se Ele não permitir. E se ela sai é porque Ele permitiu. Ele é sublime por causa da sua amplitude, porque Ele preenche todo o universo. Tudo que nós conhecemos fora aqui do nosso planeta, inclusive o nosso planeta, e ultrapassa, vai além, porque foi Ele que criou. E se Ele criou, Ele está além desses universos e multiversos. Ele é sublime, e a palavra de Deus nos diz, Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No capítulo 6, se depois vocês tiverem tempo para ler, os serafins usam uma expressão, santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. E eles dizem, toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus, ele diz, eu estou lá. Mas em outro momento ele diz, eu também estou aqui. E aqui, nesse versículo 57, capítulo 15, ele expressa tanto o lá quanto o cá. Ainda nos Salmos 113, versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos diz, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Em João 8, 23, Jesus, a expressão exata de Deus, Jesus, Deus, diz, vós sois aqui de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Então, nosso Deus está acima de nós. E esta é uma verdade difícil de aceitação para muitos. E nós conhecemos muitas das grandezas do Senhor. E aí nós usamos o que nós já estudamos. Ele é todo-poderoso. O que quer dizer com que Ele é todo-poderoso? Tudo que Ele quer, Ele faz, ninguém pode impedir. É simples assim. Todo-poderoso. E esse é o atributo que deixa bem claro que só existe um Deus. Porque se existisse outro, não existiria Deus. Porque Ele não seria todo-poderoso. Alguém seria tanto poderoso quanto Ele. Então a natureza, ela vai mostrar para nós a sublimidade do Senhor. Você admira o Senhor?
uma outra característica do ser. Essa é a primeira característica do ser Deus. Ele é o Criador. Ele é o sustentador, o Todo-Poderoso, o Onipotente, Onisciente, Onipresente. Ele é. Uma outra característica de ser, que nos faz diferente dele, é que ele é eterno. Ele é infinito. Deus, desde quando ele criou lá no Éden, criou Adão e Eva e criou todas as coisas que nós conhecemos, ele não era mais novo lá. E quando a história se desenrolar até a vinda de Jesus, ele não vai ser mais velho, porque ele é infinito. O tempo não lhe afeta. O tempo afeta a nós. E é por isso que ele é sublime. Nós não podemos comemorar a data de aniversário do Senhor. A gente comemora de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a nossa vitória, né? A vitória que ele teve ali na cruz para nos salvar. Porque é infinito, o infinito menos um, quanto é? Infinito. Infinito mais um, quanto é? Infinito. Então, quando Deus te chamou através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, foi para que você entrasse em contato com esse ser sublime, o Senhor. Nós poderíamos explicar muitas outras coisas. Mas então, ele diz que ele é alto e sublime. Aí ele continua, que habita a eternidade, que nós já vimos. Diferença entre nós e ele. E nós sabemos que jamais, ou vai ser quase impossível, o homem chegar ao final do universo, por causa da nossa finitude. Mas já fizeram até um filme sobre isso, que alguém fica congelado e vai não sei para onde, leva não sei quantos mil anos para chegar lá em outro planeta. O homem conjecturando que um dia ele possa fugir. E é interessante, quando o homem teve consciência disso, qual foi a primeira coisa que ele fez depois do dilúvio? Vou fazer uma torre para chegar lá nos céus. E hoje a torre dele são as espaçonaves, os foguetes, ele quer chegar lá. Sem precisar ir por Jesus. Porque o homem quer seguir o caminho da sua escolha. Ele não quer seguir o caminho que Deus escolheu. Mas Deus continua. Ele diz, o qual tem o nome de santo. E aqui, Deus apresenta uma outra diferença e está explicando para o povo, olha, vocês deveriam me conhecer. Eu não sou igual a vocês. Vocês não podem ter como padrão e referencial vocês mesmos. Porque eu sou sublime, eu sou alto, eu sou santo. E aqui, enquanto que esses milhões, bilhões de anos-luz nos separam aqui da Terra para uma outra estrela, nos separam do Senhor, ele vai dizer, eu sou santo. E aqui está o maior abismo de todos. É um abismo infinito. Nós não podemos mensurar. Ele é santo. E agora, como é que nós vamos nos relacionar com o Deus Santo? E é por isso que ele aponta para os céus. Eu habito no alto. Eu sou santo. Eu sou puro. Eu sou limpo. E para você se relacionar comigo, você precisa ser assim. Ele está dizendo para o povo de Israel. Por isso que lá no início ele diz, deixa, não adianta vocês oferecerem sacrifício sem o coração adequado. Não adianta. Vocês precisam sim fazer isso que Jesus explicou, sem deixar de lado o coração. Então a distância maior entre nós e nosso Deus não é a diferença de ser, que ele é um ser sublime e infinito. A diferença maior é a diferença de caráter. Ele é santo. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos que até agora aqui o nosso pensamento pode estar nos fazendo pecar. Até agora, nesse momento, junto com a congregação, louvando o Senhor, nosso pensamento
e a gente bate, não, mas está lá. Sua santidade, então, é a maior distância. E o que ele fez para encurtar esse caminho? Ele viu a nossa miséria, era impossível nós sermos santos. E então ele enfiou. Ele diz que ele vem habitar com humilde e contrito. A minha versão diz humilde e contrito, aqui diz contrito e abatido, mas a palavra abatido aí quer dizer humilde. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, quando o homem, sem o Espírito Santo, vai atrás do Senhor, vai atrás de Deus, tentar explicar Deus, ele vai entender que cada vez ele entra num caminho mais escuro. E ele precisa, então, que o Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, nos traga a luz. Uma vez perguntaram para um grande estudioso, né, sobre o que ele pensava de Deus. O que você pensa de Deus? E ele então pensou um pouquinho e diz, não importa o que eu penso de Deus, o que importa é o que Deus pensa de mim. Porque o que Deus pensa de mim é a pura verdade. E o que eu penso de Deus pode ser completamente equivocado. A questão da nossa pequenez, da nossa inteligência manchada pelo pecado, do nosso coração. O pastor pegou domingo passado ou retrasado sobre a questão dos sentimentos. Os nossos sentimentos estão manchados pelo pecado. Mas Deus também usa isso. Então o que nós aprendemos dessa primeira parte? Sobre a sublimidade do Senhor. Devemos tirar algumas lições para nossas vidas. Primeira, Deus, ele é superior a você. Ele não é seu superior, não. Ele é superior a você. Talvez ele seja seu superior, se você assim o permitir. Então, o que isso quer dizer? Que os seus valores não valem nada se eles não são produto vindos de lá. Tudo que você valoriza não tem valor para Deus se você valoriza pela sua própria razão, sem o auxílio do Espírito Santo. O que é que nos dá valor? Nós, como igrejas, qual é o valor que nós temos? Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Então, quem nos deu valor? Se valor nenhum nós tínhamos, Deus. E sem Cristo, nenhum valor nós temos. Mas em Cristo, o valor que temos é o seu sangue. O valor do seu sangue derramado por nós. Porque Deus é sublime. É Ele que nos dá valor. É nele que temos valor. Sem Ele, valor nenhum nós temos. E como o orvalho, nós passaremos e não teremos a vida eterna. Outra lição que Deus está ensinando aqui para esse povo, que não adianta só o intelecto, só a razão, só o estudo, só o esforço, só os conceitos humanos. Não adianta. Não adianta usar os telescópios nem os microscópios. Não sei se vocês já viram duas fotos, uma que tiraram do telescópio e outra que tiraram do microscópio. De dentro da célula e do universo. Quando colocaram uma ao lado da outra, elas eram iguais. Não adianta. O homem pode produzir, puxa, é igual. Mas que efeito terá na sua relação com o Senhor? Como nós vemos aqui em Isaías, nós lemos lá no início ele dizendo: por que vocês estão diante de mim, prestando cultos em vão, trazendo sacrifícios em vão, se o coração de vocês não está aqui? O que nós podemos aprender disso aí? Que Deus não está limitado ao nosso culto.
nossa forma de culto, a nossa forma de adoração. Ele não está limitado ao nosso templo, que é uma catedral que demonstra que ali nós temos, né, os pináculos. Geralmente as igrejas antigamente eram construídas com os pináculos, quer dizer que apontavam e para o alto estavam elevados, e todo mundo já ia reconhecer só pela arquitetura que ali se tratava de uma igreja que adorava o Senhor. Não adianta. Não há maneira de nós representarmos o Senhor, a não ser a que foi cantada. Eles verem Jesus em nós. Se ele é alto e sublime, que habita com humilde e contrito, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Quando nós vemos que não conseguimos chegar aonde o Senhor está, a conclusão lógica é que a salvação não depende de nós de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Nem de nosso esforço intelectual, nem de nossas obras, nem de nossos sacrifícios. Não é de mérito, não é por cumprir a lei, não é. E se cumprir a lei, foi o Senhor que capacitou. Às vezes a gente fica pensando na questão da cura de alguém de uma doença, né? Os médicos chegam lá e, puxa, tem um conhecimento e consegue curar aquela pessoa. Quem deu o conhecimento? Então vou fazer a pergunta um pouco para trás. Quem criou esse conhecimento? Foi o médico? E é interessante que todo o conhecimento, seja do médico, do matemático, do filósofo, do professor de letras, enfim, todo conhecimento não é criado. Ele é apenas descoberto. E quando o homem cria, ele cria umas aberrações, que eu não vou citar, mas existem muitos ensinamentos que negam completamente as Sagradas Escrituras. Uma outra lição que precisamos aprender é que você, eu, jamais seremos Deus. Jamais você será Deus. Você pode ser salvo, redimido, perdoado, mas você continuará sendo humano. Um humano vivificado, como ele diz aqui, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você nunca será Deus. Então, quando a gente olha a sublimidade de Deus, qual deveria ser o nosso posicionamento diante dele? Quando eu chegasse na igreja, eu ficaria quietinho, dobraria meus joelhos, cantaria, prestaria atenção na mensagem. É só na igreja? É só na igreja que nós admiramos a sublimidade do Senhor? É só na igreja que nós oramos e reverenciamos o Senhor? Principalmente aqui. Claro, nós podemos expressar nossa adoração de uma forma exuberante, alegre, demonstrando toda a nossa confiança, sim. Mas jamais a ponto de chegar, de transformar Deus, vou usar uma gíria que é muito usada hoje, em um parça. Deus é meu parça. Deus não é seu parça. Ele é Deus. E você precisa ser reverente diante dele. Você precisa tratar com ele com os nomes que ele diz que ele se chama, que está nas Sagradas Escrituras. E essa é uma crítica minha, só minha, em relação às nossas traduções em português. Porque, para mim, não deveria ser traduzido o Senhor. Deveria ser traduzido Adonai. Jeová, Jiré. O nome dele é esse. A gente diz Senhor. Senhor quem é? O presidente é Senhor. O meu pai é Senhor. Nós deveríamos usar o nome do Senhor. Vocês veem como a nossa concepção de Deus influencia a nossa prática, influencia a nossa vida.
influencia a nossa reverência, o nosso respeito. Nós temos que chegar ao ponto, irmãos, do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus orava para Deus, como ele concluía as orações? Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas hoje nós queremos transformar Deus em o gênio da lâmpada. Nós queremos transformar Deus em nosso servo. E a gente exige, e a gente pede, e a gente muitas vezes se revolta porque Ele não nos dá. Porque não nos adequamos àquilo que nós temos e não nos conformamos. A palavra de Deus diz para a gente não se conformar com este século, né? E não nos transformar com a renovação. E nos transformar com a renovação da nossa mente. Então, quando a gente olha para a sublimidade de Deus, a gente tem que pensar em todas essas coisas, para nós entendermos o lugar da sua habitação. Nós precisamos olhar também a humildade de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é humilde. Lá em Filipenses, capítulo 2, vou ler para os irmãos, versículo 5 a 8 diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Deus, muito embora ele seja sublime, ele também é humilde. Ele é humilde. E ele diz aqui, assumindo a forma de servo. E lá em Isaías 53, nós vemos qual forma de servo ele assumiu. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Versículo 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí diz como nós éramos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Essa forma de servo. Deus, o sublime, o alto, o santo, desceu e assumiu essa forma de servo, mostrando a sua humildade. Porque ele queria habitar no teu coração e no meu coração. E para ele habitar no teu coração e no meu coração, você precisa assumir essas duas características. Ele habita o alto e sublime, habita a eternidade, tem o nome de santo, mas habita também com o contrito e humilde de espírito. E essa palavra contrito, não é? Muitas vezes já vieram me reclamar que, olha, pastor, você é muito duro, só usa a Bíblia e nos machuca e é muito agressivo. Eu acho que não, mas se causou esse efeito no coração dela, glória ao nosso Senhor. E ele diz aqui, olha, eu habito com humilde e contrito. A palavra contrito é aquela ação de você pegar uma pedra, pegar uma marreta e pá. Quando é que essa pedra vai estar contrita? Quando ela virar pó. E ele diz, eu habito com aquele que tem o seu coração de pedra
transformado em pó. Não serve, o coração de pedra não serve. Você tem que chegar a essa conclusão clara na sua vida, que o seu coração de pedra não serve como habitação do Senhor. É preciso um novo coração, um coração de carne, um coração, como diz a canção, regenerado, um coração transformado pelo Senhor. Então ele diz, olha, o coração tem que ser contrito, tem que estar contrito. E qual é a marreta? O que quer dizer isso aí? Quer dizer que todas as vezes que você pecar, você se entristece profundamente. Você peca, mas você deixa para lá. Não. Você se entristece profundamente. Porque o nosso Deus, em sua humildade, Ele está te oferecendo todo dia a sua amizade. Olha, confesse os seus pecados. Você confessar os seus pecados, eu te perdoarei e te purificarei. Não brinque, não mantenha vivo em sua vida qualquer tipo de pecado. Confesse, lute contra ele, entristeça. E ele diz assim, o coração contrito. Ele não diz que um coração está contrito, mas a palavra aqui quer dizer que o coração é contrito. E mesmo depois de salvo, o seu coração tem que ser contrito. E você sabe os pecados que você tem cometido e tem que se entristecer. E tem que fazer como João, quando contemplar o Senhor. Onde é que nós contemplamos o Senhor? Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, ou quando nós estamos com o seu povo, ou quando estamos na sua casa, ou até mesmo lá fora, quando a natureza nos aponta que o Senhor está presente. E a gente então, o nosso coração se entristece profundamente. Porque muito embora o nosso Senhor Jesus tenha dado a sua vida, tenha levado a nossa iniquidade sobre ele, eu ainda peco, eu ainda entristeço o Senhor, eu ainda sou essa pessoa vil, inútil, coração contrito. Mas o coração não é só contrito, ele também é humilde ou abatido. E o que isso quer dizer? O apóstolo Paulo dizia o seguinte, quando sou fraco, é que realmente sou forte. O que é um coração humilde? Quando nós contemplamos, Deus está fazendo um contraste aqui. Quando nós contemplamos a sublimidade do Senhor, o quão grande e majestoso Ele é, a conclusão lógica é, eu sou nada. O seu coração tem que estar firme nessa verdade. Você dizer, eu sou nada. Porque enquanto você for alguma coisa, Deus não será tudo. E você precisa entender que o seu eu impede a sublimidade do Senhor na sua vida, que o seu eu transforma o seu coração, que já deveria ser de carne, ou já é regenerado, para ter algumas partes de pedra. Muito embora a pedra dê nos rins, na vesícula, mas no caso do cristão, espiritualmente falando, a pedra dá no coração. Umas partes de carne, outras partes de pedra, e fica aquele coração. Humildade quer dizer isso. Reconhecer o Senhor, como João fez, quando o vi, cair em terra, como morto. Nem ousava como morto, quer dizer, nem ousava me mexer, nem ousava olhar, não ousava. Era o Senhor. E o seu coração precisa ser humilde. Porque nosso Deus, em sua humildade, nos procurou.
Não importava a nossa condição social, não importava a nossa beleza, não importava a nossa capacidade intelectual, não importava a nossa cor, não importava a nossa altura, não importava o país em que nós tínhamos nascido, não importava se éramos perfeitos, se tínhamos algum defeito físico, não importava. Quando nós lemos lá a posição de servo que Deus assumiu, ele diz que levou sobre si as nossas iniquidades. Ele não diz que levou sobre si a iniquidade dos mais ricos, dos mais bonitos, dos mais inteligentes. Ele não diz. Ele diz que levou as iniquidades de todo aquele que crê. Porque pela graça nós somos salvos. Porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Não sei se vocês já ouviram a ilustração da fazenda maltratada. É uma ilustração muito antiga, eu creio que vocês já devem ter ouvido e vocês vão lembrar. Então o fazendeiro ele comprou uma fazenda num lugar, olhava para a fazenda, estava abandonada. Aí ele comprou, depois de um tempo, cuidou da fazenda, aí prosperou muito. Então o prefeito da cidade foi lá, não é, e perguntou para ele: puxa, como Deus te abençoou. Aí ele, virou para o prefeito e disse assim: é porque você não sabe como estava quando estava só no cuidado de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós achamos que podemos fazer melhor que o Senhor. E essa é a maior prova de orgulho que pode ter nas nossas vidas. O que acontece conosco, o lugar que estamos, a função que exercemos, a família em que nascemos, as pessoas com quem lidamos, tudo depende do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que era melhor eu ter nascido com olhos azuis, porque esses meus olhos castanhos são horríveis e o Senhor. Muitas vezes nós achamos, nosso pai deveria ser fulano, porque ele é rico, e Deus me colocou aqui para nascer nessa família de cicrano, que é pobre. E em muitas outras coisas nós demonstramos o nosso orgulho. E a pergunta que você tem que responder é: Deus habita em você? Ele mantém comunhão com o humilde e contrito através de Jesus Cristo. Ele é paciente, ele cuida, ele é minucioso, ele ilumina o nosso intelecto, mas muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho. A questão é: Deus habita, assim diz o Senhor. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Qual é o resultado? Para vivificar o espírito dos humildes, ou dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Deus habita no seu coração? Vamos orar nesse momento, cada um diante do Senhor, pedindo para que Ele nos leve para esse patamar de humildade, em que nós sejamos capacitados a dizer para Ele: Senhor, me ajuda a reconhecer o meu nada. Senhor, me ajuda a me alegrar em reconhecer que eu não sou nada, porque o que eu quero ser, Senhor, é o Teu tudo. Quebra o duro e seco chão do meu
próximo.